2026 já começou, janeiro já está terminando, a gente já está chegando no final do primeiro mês e eu tenho uma pergunta muito séria para você. Uma pergunta curta e grossa. Você vai passar 2026 reagindo aos problemas que acontecem no seu rebanho ou vai se tornar um gestor do seu negócio? A maioria das pessoas planeja a compra de um carro novo, troca de uma casa, uma viagem no fim de ano, mas não planeja o controle da verminose, a melhora genética dos seus animais, a alimentação na época da seca. Hoje eu vou te entregar uma estrutura para você utilizar para blindar o seu rebanho e o seu bolso. Se você quer parar de tentar, quer começar a colher, esse vídeo é para você e eu consigo te ajudar com isso hoje. Mas antes de eu entrar no vídeo, deixa eu me apresentar, porque sempre tem gente nova chegando no canal. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais de qualidade, mais saudáveis, menos mortalidade, para você ter mais retorno com seus animais. E se você é criador de ovelhas ou quer começar a criar, quer mais resultados e gosta desse assunto, deixa seu like aqui no vídeo para mim, para eu saber que o meu vídeo está te ajudando de alguma forma. Aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser avisado de vídeos novos que eu solto por aqui. Toda semana tem um vídeo novo. E para você ter essa blindagem do seu rebanho, para você conseguir ter esse resultado com o seu rebanho, ter gestão no seu rebanho, eu vou te entregar coisas muito importantes hoje. Primeira delas, o calendário inverso. O que é calendário inverso? Quando você pensa em montar um calendário, provavelmente você deve pensar: janeiro eu faço isso, fevereiro eu faço aquilo, março eu faço aquilo. Quando a gente pensa em calendário para ovinocultura, não é dessa forma que a gente deve planejar. A gente deve planejar o calendário de trás para frente. Como assim de trás para frente? Eu tenho que começar com o resultado final que eu quero e de lá eu venho ajustando o que eu preciso fazer. Por exemplo, se eu quero entregar animais prontos para abate no mês de outubro, em função do preço, em função da safra na minha região, em função da facilidade de comida, você vai escolher. Mas quando você quer entregar esses animais, você tem que partir de lá para cá para planejar o nascimento dos animais, a estação de monta dessas fêmeas, o período de alimentação, seu estoque de alimento para épocas que vão precisar de alimento. Então é sempre de trás para frente que a gente começa planejando um calendário na criação. Quer ter frequência de cordeiros todo o tempo para vender? Então também é de trás para frente que você tem que organizar quando que vai ser as montas, os lotes, como que você ajusta isso na sua criação. E tudo isso vai te mostrar quais são os pontos onde você precisa dar mais atenção para os animais. Quando a ovelha está prenha, a imunidade dela cai. Então são pontos onde você precisa agir mais intensamente para você diminuir problemas com mortalidade por verminose, por problemas sanitários, melhorar a comida dos animais. Então, quando você começa a organizar seu calendário dessa forma, você ajusta os momentos de maior atenção, você sabe os momentos onde você tem mais risco e você já previne os problemas antecipadamente, evitando que isso aconteça. E é muito importante que dentro desse calendário você planeje o período da seca, porque o período da seca independe do calendário de manejo dos animais. O período da seca na sua propriedade vai ser sempre numa mesma época. Aqui na minha propriedade, o período da seca fica ali em junho, julho, agosto, é um período onde tem mais dificuldade de alimento. Na sua propriedade pode ser diferente, porque a gente está falando de um Brasil que é continental. Então, esse preparo de comida não vai depender do calendário que você faz em relação ao que você quer de produção dos seus animais. Então, você precisa pensar nele também para que não falte comida nesse período. Um segundo ponto muito importante para você ser gestor do seu negócio, para você dominar a criação de ovelhas, é você fazer a blindagem dos animais. Então, existem algumas blindagens que a gente faz. O que é blindagem? É trabalhar a prevenção, é evitar os problemas. Então, tem a blindagem sanitária. Sanitária é aquilo que envolve a sanidade, saúde do animal. Então, é onde eu vou fazer o planejamento das vacinas, é onde eu vou fazer o planejamento do controle da verminose, que, como eu já falei, não pode ser só por vermífugo. É onde eu vou fazer o planejamento de cuidados com os cordeiros ao nascimento. E aqui eu não vou fazer só por data fixa. Eu não faço vacina, por exemplo, em janeiro e junho. Não, eu faço a vacina de acordo com a fase em que o animal está, para eu aproveitar melhor essa vacina, para eu otimizar o uso dessa vacina e para defender melhor meus animais. Por isso, montar um calendário de atividades na sua propriedade é fundamental para você fazer tudo de uma forma estratégica. A vacina você vai fazer de uma forma estratégica. O controle de verminose você vai ajustar nessa estratégia junto para você ter maior eficiência. A blindagem nutricional também vai entrar nesse calendário. Eu tenho fases onde o animal tem necessidade maior, fase de ovelha prenha,
fase de ovelha em lactação, fase de cordeiro ao pé da mãe. Então, tendo esse manejo, tendo esse calendário organizado na criação, você consegue fazer a blindagem sanitária mais eficiente, a blindagem nutricional, onde você vai evitar problemas nutricionais, doenças por baixa imunidade, melhorando a nutrição dos animais. E aí vem uma outra blindagem, que é a blindagem genética. O que é blindagem genética? Que loucura é essa? Mas é a seleção dos seus animais, selecionar geneticamente seus animais. Então, existem duas formas da gente fazer, basicamente, duas formas de fazer seleção dos animais. A seleção visual, é uma primeira seleção, onde você não tem dados sobre os animais, você vai escolher os animais em função do que você está vendo neles, capacidade corporal, defeitos que o animal tenha, uma idade mais avançada. E a seleção genética, onde você já tem dados de produção desse animal. Se produz bastante leite, se desmama cordeiros pesados, se é uma boa mãe, se tem resistência a doenças, se tem resistência à verminose. Então, quando você faz esse trabalho de seleção dentro do rebanho, você consegue ir tirando as maçãs podres e ficando com o melhor. E a cada ano, as suas maçãs podres são menos podres, são menos problemas, você tem menos problemas para enfrentar. E o seu rebanho vai subindo gradualmente, ano após ano, até você ter um rebanho ouro, um rebanho que se defende sozinho dos problemas de verminose, de sanidade, tem um alto desempenho de peso ao nascimento, peso ao desmame, ganho de peso. Isso tudo a gente constrói com essa blindagem genética, fazendo essa seleção dos animais. E aí entra a blindagem de dados, porque eu só consigo fazer essa seleção genética se eu blindar meus dados. Como assim, blindagem de dados? Os animais, eles são uns mais eficientes do que outros, eles têm mais capacidade de produção do que outros, e através dos dados, através das anotações, eu consigo identificar isso. Então, a partir do momento que eu tenho meus animais identificados, com numeração, que eu consiga ter uma ficha do meu animal e eu consiga ter essas anotações desses dados, eu tenho um ouro na mão para eu descobrir quais são os melhores animais e quais não são. E assim eu consigo ir tirando aqueles que não produzem na minha criação e vou melhorando a qualidade daqueles que produzem. Em 2 anos, você transforma uma criação fazendo essa análise de dados e essa seleção dos seus animais. E aí vem um terceiro fator muito importante, que é a mentalidade, mentalidade de gestor, não de tratador. Tratador é aquela pessoa que vai lá e solta os animais, que vai lá e recolhe os animais, que põe comida no coxo, que limpa o ambiente. Extremamente necessário tudo isso. Mas um gestor é aquele que faz isso olhando os detalhes da criação, é aquele que identifica aquele animal que merece ficar na criação e aquele que precisa sair, é aquele que faz um bom trabalho de seleção, é aquele que consegue avaliar se o ganho de peso está adequado ou não, se a nutrição está boa ou não para os seus animais. Isso é ser um gestor. E isso transforma uma criação. Ter animal por ter, qualquer um tem. Agora, ter resultado com o animal, você precisa ter gestão sobre isso. E isso não envolve planilhas absurdas, não envolve programas muito caros, isso envolve saber o que precisa ser feito, seguir um planejamento e organizar a criação. Com papel e caneta você faz isso com as mãos nas costas. O que transforma um criador é conhecimento, é saber como escolher os animais, é saber o animal que merece ficar no rebanho, é saber qual a borrega que é melhor para entrar no meu rebanho, qual que eu vou vender para carne, qual que eu posso vender como matriz, é saber quantos animais eu vou substituir por ano no meu rebanho para que eu não fique com um rebanho muito velho, que começa a me dar problema. É saber identificar no meio daquelas 100 ovelhas quais são boas, quais não são. Porque todas elas comem a mesma coisa, mas as que não são boas estão comendo seu dinheiro e fazem com que aquela que seja boa não te dê resultado, porque ela está comendo o resultado da outra. Então, essa identificação é fundamental dentro de uma criação. Você precisa dominar quem é merecedor de estar ali com você ou não, e precisa dominar os problemas que acontecem no rebanho. O criador às vezes gasta muito tempo pensando em identificar a doença, quando na verdade ele não tem que identificar a doença, ele tem que evitar a doença. Você gasta muito menos energia evitando doença do que ficar tentando descobrir qual é o melhor remédio, como identificar a doença que o animal tem. Quando você corrige os problemas na propriedade, as doenças quase não aparecem. E esse tempo todo que você gastou tentando identificar uma doença foi um tempo perdido.
você não precisaria ter feito. Doenças aparecem? Sim, às vezes elas aparecem, mas você tem que saber como evitar essas doenças, quais são as principais, não ficar se apegando a pequenos detalhes, um olhar torto, uma virada de cabeça. Você tem que se atentar a detalhes que vão evitar que o animal fique doente. Então, se você quer dominar a sua criação, quer ser um gestor da criação, você precisa montar o seu calendário, fazer o seu calendário de uma forma inversa, fazer o calendário inverso, onde você parte do final para chegar até o dia de hoje. Você precisa fazer uma blindagem sanitária do seu animal, uma blindagem nutricional, uma blindagem genética, uma blindagem de dados nos seus animais. E você precisa transformar a sua mentalidade de tratador em mentalidade de gestor. Só assim você consegue resultados com a criação. Se você quer dominar isso no seu rebanho, comenta aqui embaixo para mim. Quero ser um gestor do meu rebanho. Janeiro já foi e a gente só tem 11 meses para terminar esse ano. Bora melhorar o rebanho? Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.